19/11/1959, uma data. Aí, assim, é um trecho de um livro chamado Hospício é Deus. Esse livro é em formato de diário, por isso a data. Então, é uma entrada no diário dela, né? Que a gente vai ler. 19/11/1959, tá assim. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica, caso crônico. Doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. Aí tem uma reticências aí. À tarde, quando ia lá, pedi-lhe para cantar a área da Boêmia, Valsa da Museta. Dona Georgiana, recortada no meio do pátio, cantava. E era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, os rostos transformados. Outras, sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença, elas que eram tão distantes. Os rostos fulgiam por instantes, irisados e indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis, sorrindo. Aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era, se elevando na limpidez das notas, minhas lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza. A beleza terrífica que Puccini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Isso é um trecho, né, desse... É um trecho da entrada, na verdade, desse dia. Só um pedacinho mesmo, inclusive está recortado mesmo. Aí o enunciado diz assim: o diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular, fundamentado por uma percepção que atenua a realidade do sofrimento por meio da música, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade, evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina, transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar, ou aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. Tem toda uma discussão, agora menos, porque passou a época. Na verdade, ela existe, a situação existe, o problema existe, mas eu não vou falar dele agora, vamos responder a questão, depois eu milito, senão não vai dar tempo. Vocês devem estar percebendo aí pelo texto que é um relato muito bonito, mas ao mesmo tempo muito doído, né? Isso é o que a gente tem aqui, que a gente pode analisar. Então, pelas opções, pelas alternativas aqui na nossa questão, de novo, aqueles verbinhos, né? Atenua, redimensiona, evidencia, transfigura, aponta. Isso aqui de lado, isso aqui é o de menos. A letra A diz: a realidade do sofrimento, atenua a realidade do sofrimento por meio da música. A percepção dela, olha lá, no finalzinho, o finalzinho fica bem, acho que é mais um resuminho, né? A beleza terrífica que Puccini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Então, assim, não está atenuando, não tem nada de, assim, de leve nesse relato. Esse relato, ele traz a percepção de que é tudo muito difícil, é muito pesado, é muito trágico. Então, ele não está atenuando, certo? A realidade do sofrimento por meio da música. Na verdade, a música está, inclusive, enfatizando isso, certo? A beleza terrífica que Puccini não alcançou. Enfim, todo esse trecho aí. Então, é tudo muito intenso, não de uma forma positiva. Então, o sofrimento está ali ainda e a música não está atenuando de forma alguma.
Na letra B eu tenho, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Aí eu tenho a essência humana tocada pela sensibilidade. Sensibilidade é uma palavra não neutra, mas ela tanto pode ser positiva como negativa. Quando você é uma pessoa sensível, você sente coisas boas, as coisas boas e as coisas ruins também. Você sente de uma forma geral. Você recebe aquilo e aquilo te toca com muito mais intensidade do que normalmente, né? Do que o nível normal, enfim, tocaria. Então, ela fala, nessa segunda opção aí, eu tenho, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Dá para perceber que é uma pessoa, a pessoa que tá contando a história é uma pessoa bastante sensível. Então, assim, a gente precisa analisar melhor essa alternativa aí, talvez seja essa. Letra C, evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina. Ela fala realmente, né, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza. Mas não está se falando em maus tratos, por mais que fale as dementes descalças e rasgadas, não é isso que está não é isso que está sendo enfatizado, né? A letra C, o verbo evidencia, né? Não é isso. Essa percepção dela, as dementes descalças e rasgadas, não necessariamente está focando que elas estão descalças e rasgadas porque estão sofrendo maus tratos, estão sendo negligenciadas de alguma forma. Na verdade, ela só descreveu como as mulheres estavam naquele momento e quando elas pararam em surpresa quando a dona Georgiana começou a cantar. Então, meio que não é essa percepção que ela está passando aí, tá? Na letra D tem transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Tá. O cotidiano talvez não seja exatamente isso que está sendo focado aí, mas realmente tem essa transformação aí daquela rotina, talvez, né? Elas estavam em situações ali e tal, e aí quando aconteceu alguma coisa diferente, no caso a dona Georgiana cantando, meio que alterou alguma ordem natural ali, né? Então a D também pode ser. E a letra E aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. Não, isso aí a gente, né? Ele não é isso. Infelizmente, felizmente isso existe, mas infelizmente não é esse o caso aqui. Nesse momento não é isso que está acontecendo. Então, vamos lá, tem a letra B e a letra D, tá? Se eu disser que a letra. Peraí. A letra B é mais abrangente, vocês acreditam em mim? Porque, olha só, transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Sim, estava todo mundo emocionado. E sim, havia uma situação que foi mudada, mas ela foi mudada por uma coisa muito específica. A dona Georgiana cantando. Então, não é só o poder de se emocionar. Poder de se emocionar com o quê? Aí a gente vem para a letra B. Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Essas duas são bem parecidas. Você está vendo como é que elas estão? Vamos lá. Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Vocês estão percebendo que a gente consegue
jogar isso em mais contextos dentro desse recorte, não só em termos de cotidiano, o foco não é o cotidiano da internação, mas toda essa comoção que foi gerada pela dona Georgiana cantando. Então, tarará, as dementes paravam de surpresa, rindo bonito em silêncio, outras rindo no chão úmido, sentadas no chão úmido, avançadas, as faces inundadas de presença, quer dizer, as que estavam paradas, as que estavam descalças andando no pátio, pararam de surpresa e riram. As outras que estavam com um olhar distante, tinham as faces inundadas de presença. Vocês viram como foi essa transformação? Não foi só emoção, não é só entre aspas, né? Não é só a emoção por si só, não foram só as lágrimas da moça que está contando a história, a moça que está relatando essa situação. Toda a comoção que aquele evento gera, todo esse efeito que teve o fato da dona Georgiana cantar. Então, tá vendo que é uma coisa maior do que só o poder de se emocionar que mudou a rotina. Não foi isso. Foi a gente colocar no outro patamar, numa outra dimensão mesmo, essas pessoas que aparentemente não têm, né, supostamente, não é aparentemente, mas supostamente não teriam essa capacidade, como muita gente pensa. Muita gente pensa que são pessoas que não são capazes de se emocionar, não são capazes de sentir, de apreciar coisas, né, manifestações artísticas, e muito pelo contrário, são pessoas que têm uma sensibilidade muito maior, muitas vezes. Então, sim, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade, dá mais certo, tá? Não só porque é a resposta certa, mas por causa disso, porque ela vai para vários outros níveis, não só a questão da emoção, pura e simplesmente. Certo?